a leitura do texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 36 ao verso 50. Se você não tem uma Bíblia, corre aí do seu amigo do lado, do seu irmão do lado. Se você tem uma Bíblia, está vendo alguém sem Bíblia aí, chegue do lado e compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa, para que todos acompanhemos esta leitura. Peço para que você leia este texto como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro contato que você estivesse tendo com essa história. Diz assim a palavra de Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Essa é uma história que, à primeira vista, não tem muitos elementos que prendem a nossa atenção. Não tem nenhum morto sendo ressuscitado, não tem nenhuma cura acontecendo, e não tem nenhum discurso longo com direções e afirmações diretas de Jesus. O quadro que se pode pintar aqui é de um jantar, onde Jesus senta, chega uma mulher, chora, seca o choro dela que caiu sobre os pés de Jesus com o cabelo, depois derrama perfume sobre os pés de Jesus. Simão olha aquela cena e tem um pensamento, e Jesus reage a este pensamento e depois despede da mulher. Em síntese, essa é a história. Em síntese, este é o relato que temos aqui no Evangelho. Nada que prende muito a nossa atenção, nem milagre, nenhum aparentemente. Por isso, nós olharmos um pouco mais de perto e com um pouco mais de calma, nós veremos que Jesus tem como objetivo fazer algumas correções que são capazes de mudar a nossa vida. Essa é a segunda vez que eu tento pregar sobre este texto. A primeira vez foi um fracasso. O negócio foi tão feio que no final da mensagem só tinha uma pessoa chorando. Eu. De tão ruim que foi. Essa mensagem é difícil, esse texto é difícil de ser entendido por mim. Eu tenho dificuldade de trabalhar com este texto por alguns fatos. O primeiro, porque uma das personagens principais, a mulher, ela não fala uma só palavra. Ela aparece em cena, chora, seca o choro com o cabelo, derrama perfume e vai embora. Outro fato que para mim torna difícil a interpretação deste texto é que nós não temos nenhum ensinamento direto da parte de Jesus. O que nós temos aqui da parte de Jesus são apenas algumas perguntas
uma parábola dos 50 e 500 denários. Depois, Jesus falando para a mulher: os seus pecados estão perdoados, você me ama muito, a sua fé te salvou, vá em paz. Ora, se não temos a fala da mulher, uma das personagens principais, se não temos o ensinamento direto de Jesus ali, a grande pergunta é: de onde então extrairemos a grande lição deste texto? A resposta que eu encontrei é que a grande lição que este texto nos traz pode ser tirada do diálogo que acontece entre Jesus e o fariseu. Se observarmos, veremos que o foco de Jesus é corrigir o coração daquele fariseu. Todo aquele cenário, toda aquela imagem da mulher prostrada aos pés de Jesus tinha como objetivo corrigir o coração daquele homem que havia convidado Jesus, Simão. Ora, se este é o objetivo do texto, e se este texto está na palavra de Deus, eu acredito que o objetivo dele estar aqui é porque o Senhor sabia que dentro de nós haveria muito do fariseu que precisaria ser corrigido. Se este texto, que tem como objetivo corrigir o fariseu, aparece na Bíblia, é porque Jesus sabia que dentro de nós haveria fariseu que precisaria, no ano de 2017, ser corrigido por ele. Portanto, nessa noite eu quero convidar você para colocar o seu lado fariseu, que todos nós temos, para conversar com Jesus, para ser corrigido por Jesus, e olharmos para este texto e aprendermos o que o Senhor tem para corrigir nossas vidas. Quando nós nos debruçamos sobre este texto e olhamos um pouco mais de perto, vemos que a primeira correção que Jesus faz nessa história é na forma do fariseu ver as pessoas. É como que se Jesus estivesse dizendo para Simão: corrija a sua forma de ver as pessoas. Verso 39 diz o seguinte: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Essa expressão usada pelo fariseu, pecadora, na verdade é um sinônimo para prostituta. Simão olha para aquela mulher e ele rotula ela como prostituta. Ele não apenas rotula ela, mas ele classifica aquela mulher como um tipo de pessoa pecadora. Quando nós olhamos para Jesus, ele, por sua vez, olhando para a mesma mulher, ao invés de rotulá-la como pecadora, ele rotula essa mulher como uma mulher que teve os seus pecados perdoados. E ao invés de classificá-la como uma prostituta, classifica ela como alguém que o ama mais. Isso fica muito claro no verso 47, quando Jesus diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Simão classifica aquela mulher como uma mulher pecadora. Rotula ela como uma prostituta. Jesus, por sua vez, classifica aquela mulher como uma mulher que teve os seus pecados perdoados e rotula ela como uma pessoa que amou mais o Senhor. Por que acontece essa diferença de duas pessoas olhando para a mesma pessoa e tendo conclusões diferentes? Por um simples fato: Simão estava olhando para o passado daquela mulher e Jesus estava olhando para o presente daquela mulher. Enquanto Simão olhava para aquela mulher e lembrava dos momentos em que ela estava na rua se oferecendo à prostituição, Jesus olhava para aquela mulher e via aquelas lágrimas que estavam se derramando aos seus pés, demonstrando um coração arrependido. Era a mesma pessoa, porém vista em perspectivas diferentes. Simão olhando para o passado e Jesus olhando para o presente. Nós temos essa tendência de rotular pessoas pelos erros do passado. Isso é muito comum em nós. Eu me lembro que na minha adolescência nós estávamos num sítio que a família alugou.
A família do meu pai tinha esse costume, chegava no final de ano, juntava toda a família e alugava um sítio onde a gente ia para o sítio. Chegava lá, os primos com os namorados das primas ficavam em um quarto, e as primas com as namoradas dos primos ficavam em outro quarto, e os tios ficavam em outros quartos pelo sítio. Uma bela noite, como diz lá em Minas, a primaiada, os meninos que estavam conversando à noite, começou a bater aquela fome. Alguém tem alguma coisa para comer, alguém tem alguma coisa para comer, ninguém estava com coragem para ir na cozinha. Então puxou um pacote de bolacha, e ele dividiu com todo mundo continuou com fome, mas ele começou a conversar e daqui a pouco todo mundo pegou no sono. Passados uns 15, 30 minutos, a gente começou a ouvir um barulho, o pessoal já tinha dormido, começou a ouvir um barulho de plástico abrindo. Aí eu acordei, quando você está com fome, você fica com um sono leve. Aí eu acordei, eu falei, tem uma coisa errada. Aí eu toquei meu bico, você está ouvindo isso? Aí a gente olhou para o lado, a gente viu um lençol assim, levantado, como se alguém tivesse sentado comendo alguma coisa. Aí a gente levantou o lençol, era um namorado da minha prima, que estava abrindo um panetone e comendo um panetone escondido. A partir daquele momento, o nome daquele namorado da minha prima, que eu não lembro até hoje, se passou a ser Panetone. A família inteira começou a chamar aquele jovem de Panetone. E até hoje eu não me lembro o nome dele muitas vezes, mas eu lembro daquela cena onde ele cometeu o ato conhecido lá em Minas de misereza. Então aquela misereza dele rotulou ele para toda a família como um Panetone. Veja, isso é muito natural em nós, pegar um ato que julgamos como negativo e rotular a pessoa por aquele ato. Por exemplo, se eu falar aqui o nome Maradona, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a relação dele com o mundo das drogas. O fato dele ter sido um dos maiores jogadores de futebol da época dele vem em segundo plano. Se eu falar aqui o nome Mike Tyson, provavelmente a primeira imagem que vem à nossa mente é a rodinha na orelha que ele deu do Evander Holyfield, é isso? Agora, o fato dele ter sido o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados, ter recebido esse título aos 20 anos, vem em segundo plano. Sabe, isso surge de maneira muito natural em nós. Nós pegamos o erro das pessoas e transformamos isso em seu título. Eu não estou dizendo aqui que o Maradona, que o Mike Tyson ou o Panetone se arrependeram. Eu estou dizendo aqui que nós temos essa tendência de pegar os pontos negativos e cravarmos na testa das pessoas e rotular elas para aquele erro. E é isso que o Senhor Jesus estava querendo corrigir no coração de Simão. Nós fixamos muitas vezes a imagem do erro de maneira tão forte na nossa mente que nós não conseguimos enxergar as lágrimas que escorrem nos olhos daqueles que estão nos pedindo perdão. Nós não conseguimos ouvir os choros de arrependimento que estão na nossa volta. E o desejo do Senhor Jesus de corrigir isso no coração daquele fariseu, de corrigir isso no nosso coração, é tão forte que no verso 44 ele vai dizer para Simão: você não está vendo essa mulher? Você está julgando ela como pecador, mas você não está conseguindo enxergar essa cena onde ela está se prostrando aos meus pés. Olha para o presente. Ao invés de você ficar olhando para o passado dessa pessoa, olha para o presente. Se nós dizemos que queremos ser iguais a Cristo, talvez essa seja uma lição que temos de aprender. Muitas vezes nós estamos rotulando as pessoas pelos erros que elas cometeram no passado. Nós não estamos conseguindo nos relacionar com elas a partir de um pedido de perdão que já foi feito, a partir de uma mudança de postura que já está acontecendo. Agostinho, um teólogo, em seu livro Confissões, ele diz algo que é uma grande verdade. Ele diz que o passado só existe em um lugar, em nossas mentes. O passado ele só existe em nossas mentes. E você pode então escolher ser guiado e guiar as suas relações pelas imagens do passado. Ou então decidir ouvir os choros de arrependimento, olhar para as mudanças de postura e se relacionar com essa pessoa com que ela é no presente. Se você escolher a primeira opção, se relacionar aos moldes de um fariseu, ficar olhando para o passado, você sempre vai ter pedras nas mãos e dedo apontado para julgar. Mas você lembra o que você fez no passado? Você lembra o que você falou para mim?
Você lembra que você fez aquele dia lá comigo? Mas se você escolher a segunda opção, ouvir o choro de arrependimento, ver as lágrimas escorrendo, conseguir chegar a pessoa no presente, tenha certeza que as pedras vão cair. E as mãos e os dedos que apontam serão substituídos por mãos dispostas a ajudar. Muitas vezes, o casamento está ruim, porque nós estamos se relacionando com as nossas esposas, como fariseu. Não estamos trazendo perdão para dentro da nossa casa. Às vezes, a esposa pisou na bola assim, falou que não bebia, falou mal da tua mãe, e não se fala mal de mãe de ninguém, principalmente da minha. A esposa pisou na bola, mas ela já chorou. Ou às vezes não chorou, mas já pediu perdão, já mudou de postura, mas essa mágoa ainda está dentro de você. Às vezes o marido já machucou seu sentimento, já pisou na bola contigo, mas ele já pediu perdão. Às vezes assim você continua com essa mágoa, com esse rancor no seu coração, porque você fica com essas imagens do passado. E por conta disso, o seu casamento está indo por água abaixo. E você acha que você está certo, porque você não errou, quem errou foi ele. Eu quero dizer para você que a partir do momento que ele pediu perdão e você não perdoou, mudou a história. O errado é você, porque o Senhor nos desafia a olhar para o presente e derramar sobre ele o perdão que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Muitas vezes filhos estão com relação com os pais rompidas porque trazem imagens lá do passado. Meu pai era agressivo, meu pai gritou comigo, meu pai falava assim comigo, mas hoje já há um pai diferente, que já pediu perdão, que já mudou de postura, mas mesmo assim você continua com esse seu coração cheio de rancor. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está nos ensinando por meio dessa história aqui, é que nós devemos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Nós devemos olhar para essas pessoas não ficando presas ao passado, mas sim à realidade presente que está se pondo à nossa frente. O conselho de Jesus para nós é: corrija a sua forma de ver as pessoas. Não fique presa às imagens do passado. Permita-se ser tocado novamente. Permita-se amar novamente. Permita-se dialogar novamente. A verdade que o Senhor está nos trazendo aqui é que as pessoas são muito maiores do que os seus erros. As pessoas são muito maiores do que os erros cometidos por elas. Por isso não cabe a nós rotular pessoas pelos erros que elas cometeram. Cabe a nós ter a mesma atitude de Jesus: liberar perdão. Quando nós não liberamos perdão, os maiores prejudicados somos nós. Nós somos chamados por Jesus não para crucificar pessoas, mas falar da salvação. Nós somos chamados por Jesus não para apedrejar pessoas e fazer túmulos dentro dos nossos corações, para sepultar pessoas, mas nós somos chamados por Jesus para disseminar vida por onde quer que a gente vá, dentro das nossas casas, dentro do relacionamento com os filhos, dentro do nosso trabalho. É para isso que fomos chamados, e é isso que o Senhor quer corrigir no nosso coração nessa noite. Corrija a sua forma de ver as pessoas. Olhe para elas com o olhar de Cristo. Nós falamos aqui logo no começo que somos carentes, dependentes da graça do Senhor. Ora, se nós somos carentes, dependentes da graça do Senhor, por que não ter a mesma relação com as outras pessoas de graça, de perdão e de amor? Por que ficar matando o casamento? Por que ficar matando a relação com os pais? Por que ficar matando a relação com os filhos? Por que ficar destruindo a amizade por conta do passado? Viva o presente. No tocante a perdão, o Senhor nos chama para ver essa pessoa. A palavra de Deus diz: está vendo essa pessoa que você está julgando tanto? Por que ao invés de você julgar, ao invés de você falar mal, ao invés de você criticar, por que você estende a mão? Por que você não se coloca para ajudar? Por que você não faz como eu faço? Por que você não olha para essa pessoa como eu olho? Por que você não deixa de ser um fariseu que se torna um discípulo? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Porque dentro de nós tem muito
do fariseu. A segunda correção que Jesus faz na vida, no coração desse fariseu, é a forma dele se enxergar. É como se o Senhor dissesse para ele, por meio dessa história: corrija a sua forma de se ver. Devemos lembrar que Simão era fariseu. Fariseu era um líder religioso da comunidade judaica. Era uma pessoa separada. Ele era tido em autoestima por toda a comunidade. Acreditava-se que ele era o cara que seguia todas as leis do Senhor. O fariseu entendia-se muito melhor que aquela mulher, porque afinal de contas ele era fariseu e ela era uma prostituta. Na visão deste fariseu, ele era superior e ela era inferior. Jesus, ao identificar esse olhar, essa compreensão distorcida que o fariseu tinha sobre si, ele puxa um espelho para o fariseu e fala: eu vou mostrar para você um pouco melhor quem você é, para que você consiga compreender a sua imagem de uma maneira mais correta, porque a sua visão sobre si está um pouco distorcida. E esse espelho, ele é puxado quando Jesus compara aquele homem, o fariseu, com aquela mulher. Antes da gente entrar nessa comparação, apenas para a gente entender o contexto, vou falar um pouco deste cenário que acontece essa história. Era prática, era um comum manual de boas práticas que todas as pessoas, quando convidassem alguém para vir à sua casa jantar, quando o convidado chegasse, desse um beijo no rosto, desse a ele água para que fosse lavada as mãos e os pés, e também óleo para que a cabeça fosse ungida. O beijo no rosto significava: você é bem-vindo aqui. A água para lavar as mãos e os pés era porque comia-se com as mãos, e a mesa também não era alta, a mesa era baixa. As pessoas não comiam em cadeiras, elas comiam sentadas no chão e os pés ficavam de lado. Então, para que o cheiro dos pés que andavam com sandálias de couro não exalasse, então dava uma lavada nos pés. E o óleo para a cabeça não era um ato religioso, era para refrescar a cabeça e para dar uma aromatizada, porque eles andavam debaixo do sol, a cabeça ficava quente e dava aquele cheiro de cabeça suja. Então passavam óleo para que o aroma ficasse mais agradável e também refrescasse um pouco a cabeça. Esse era o contexto. Beijava-se, dava água para lavar mãos e pés e óleo para ungir a cabeça. Tendo isso em vista, olha o que Jesus faz com aquele homem. Simão, você está se vendo como superior a essa mulher, correto? Jesus, afinal de contas, eu sou fariseu, ela é uma pecadora. Ok, então vamos olhar para o presente. Você está olhando que está muito preso ao passado. Eu quero que você olhe para a sua imagem hoje, Simão. Eu quero que você olhe no espelho agora. E então, para olhar agora, eu vou pegar essa mulher mesmo para você se deparar com as suas atitudes. Eu cheguei aqui na tua casa, Simão, e você não me deu um beijo no rosto de boas-vindas. Porém, essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela não para de me beijar. Porém, ela não está beijando meu rosto, ela está beijando os meus pés. Simão, você se acha tão bom assim, você acha um cara. Mas quando eu entrei na sua casa, você não me deu óleo para ungir a cabeça. E olha que óleo tem de montão aí, nem é tão caro assim. Essa mulher, ela pegou um vaso de alabastro e um perfume raro e colocou, despejou sobre os meus pés. Simão, você não me deu nem água para lavar as mãos e os pés. Olha para essa mulher, ela está lavando os meus pés com as lágrimas e enxugando eles com os cabelos. Você consegue ver quem você é, Simão? Você consegue ver a realidade que você está vivenciando hoje? Sabe, Simão, a conclusão que chega é que você não ama a Deus do jeito que você imagina. Na verdade, Simão, você ama a Deus muito menos do que você imagina. Simão vivia escondido atrás da máscara de religiosidade. E o seu amor por Deus era pequeno demais. A nossa reação natural às nossas falhas, às nossas fraquezas, é a fuga.
quando a gente descobre uma falha nossa, quando a gente erra, a reação natural, o impulso primeiro nosso é de fuga, é de esconder, é criar uma máscara para tapar aquela trinca do nosso caráter. Isso é algo que nós herdamos de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pegou, qual foi a primeira reação deles? Sair correndo, juntar um pouco de folha e tentar se esconder ali. Vamos esconder de Deus. Sabe, e nessa caminhada de pecar e construir máscaras para tapar os nossos pecados, para tapar as nossas mazelas, muitas vezes nós acabamos acreditando que nós somos tão bons e tão bonitos quanto as máscaras que nós construímos para tapar os nossos pecados. E nós dizemos, nós somos religiosos, nós pagamos os nossos impostos e nós somos bons. Eu quero dizer para os irmãos algo que Jesus disse aqui de maneira muito clara para aquele fariseu. E algo que Jesus tem dito para mim constantemente. Jesus olha para os nossos olhos e diz: você não é tão bom quanto pensa. Você não é tão forte quanto imagina ser. E você não é tão santo quanto se vê. Foi exatamente isso que Jesus disse para o fariseu. É exatamente isso que Jesus disse para mim. Emanuel, você não é tão forte quanto pensa. Você não é tão bom quanto imagina ser. E você não é tão santo quanto se vê. E é exatamente isso que Jesus disse para você nessa noite. Você não é tão forte quanto pensa. Você não é tão bom quanto imagina ser. E você não é tão santo quanto se vê. E sabe por que Jesus diz isso? Não é para deixar você lá embaixo, não é para diminuir a sua autoestima, não é para fazer você desistir, não. Jesus ele diz isso por dois motivos. O primeiro motivo é para que você seja conscientizado que você depende de Jesus Cristo e se lance aos pés de Jesus e tenha a mesma postura que aquela mulher, para que você compreenda que se não for a graça de Deus, se não for o poder de Deus, você cai. Se não for a graça do Senhor te protegendo, te livrando, nós somos consumidos. Nós precisamos ter essa consciência para crescer. Nós precisamos ter essa consciência para valorizar o nosso tempo de devocional com Deus. Porque se você não tiver essa consciência de fraqueza, a sua devocional com Deus vai ser apenas um ato de religiosidade, não um momento de fortalecimento, não um momento de prostração aos pés de Jesus e declaração de eu sou dependente de Ti. Nós precisamos ter essa consciência que o Senhor nos diz que nós não somos tão bons, que nós não somos tão fortes, que nós não somos tão santos, para que a gente se depare com as nossas mazelas e clamemos dia e noite: Senhor, tenha misericórdia de nós, me sustente, se não for a tua graça eu caio. É para isso que Ele nos diz: você depende de mim. Por que Paulo vai dizer quando eu sou forte, quando eu sou fraco, eu sou forte? É porque quando ele tem a consciência das fraquezas, das limitações dele, é que ele corre para os pés de Jesus. O primeiro motivo de Jesus abrir os olhos de Simão para quem ele era este: Simão, você precisa de mim. Você precisa da minha força, você precisa da minha sabedoria, você precisa entender que você precisa da minha palavra em tua vida. Você precisa entender que essa realidade de igreja foi eu que criei para que uns ajudem os outros, porque sozinhos vocês não aguentam. Vocês são fracos. Vocês precisam uns dos outros. Vocês precisam dessa realidade de corpo para serem alimentados, cuidados, abençoados uns pelos outros. É por isso que corrige a forma deles se ver. O segundo motivo pelo qual o Senhor faz isso é para que Simão entendesse que ele não é melhor do que ele. Nós não somos melhores do que aqueles que dão sepultura. Nós não somos melhores do que aqueles que odiamos. Nós não somos melhores do que aqueles que damos luxo. Não somos igualmente pecadores. E se não for a graça de Deus, que seria demais? E se não for a graça de Deus, que seria demais? Sabe para que serve isso? Para que a gente consiga se relacionar um com o outro de igual para igual. Para que a gente pare de colocar escalas
onde olhamos lá embaixo e falamos, esse aqui é inferior, é uma sub-raça, é um sub-humano, e eu sou um ser desenvolvido. Jesus abre os olhos daquele fariseu, abre os meus olhos, abre os olhos da igreja hoje, para que a gente consiga olhar para o nosso próximo e saber que somos sujeitos às mesmas paixões. E que possamos dar as mãos uns aos outros e caminhar segundo a vontade e a graça de Deus. É para isso que Ele quer corrigir a nossa forma de nos enxergar. A terceira e última correção que Jesus faz é na forma de Simão ver o próprio Jesus. É como se o texto dissesse para nós: corrige a sua forma de ver Jesus. Veja o que está escrito no verso 39. Verso 39 diz: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, veja, ele coloca em xeque o chamado, o envio e a mensagem de Jesus. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Simão, como um bom estudioso do Antigo Testamento, sabia que os profetas, aqueles homens que eram enviados por Deus para levar a mensagem, eram pessoas que conseguiam, por meio da graça de Deus, identificar o pecado e ter uma palavra de condenação ao pecado, independente de quem fosse a pessoa que estivesse em pecado. Fosse homem ou mulher, servo ou rei, profeta que é profeta, no Antigo Testamento condena o pecado. O raciocínio de Simão funciona mais ou menos assim. Bom, este homem chamado Jesus diz que ele foi enviado por Deus e tem uma mensagem da parte de Deus. Olha, quem é enviado por Deus e tem uma mensagem da parte de Deus é um profeta. Logo, se ele é profeta, ele tem de saber onde está o pecado e condenar o pecado. Portanto, se essa mulher tocou em Jesus, derramou lágrimas, derramou perfume, secou com o cabelo, e Jesus não falou nada, é porque ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que ali tinha pecado. E se ele fosse profeta e soubesse que ali tinha pecado, ele não ia ficar calado, ele ia condenar esse pecado. Portanto, Jesus não é profeta. Acredito que o que mais incomodou Simão não foi o fato de Jesus ter permitido ser tocado por aquela mulher, mas o que incomodou mais Simão foi o silêncio de Jesus. De Jesus não ter apontado o dedo para aquela mulher e começar a falar: você está em pecado, você vai morrer, você vai para o inferno. Eu acho que isso foi o que mais incomodou Simão. É interessante como Jesus responde a esse questionamento de Simão. Ele responde de maneira muito simples. Verso 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela me foram perdoados, pois ela amou muito. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. É como se Jesus estivesse dizendo: Simão, você pensa que eu não sou profeta porque eu não conheço os pecados dela. Engano seu, Simão. Porque eu sei que ela tem pecado e sei que são muitos. Simão, você acha que eu não sou profeta porque eu não condeno o pecado? Engano seu, Simão. Porque eu condeno o pecado. Porém, no caso dela, eu não falei nada, não porque eu não condeno o pecado, mas sim pelo fato que eu perdoo o pecado quando há arrependimento. Nesse diálogo de Simão com Pedro, de Simão com Jesus, ele está abrindo os olhos de Simão e ensinando uma verdade que é muito profunda, que tem poder para mudar a minha vida e a sua vida. Que Jesus conhece todos os nossos pecados
mas Ele tem poder para perdoar cada um deles quando há arrependimento. Não tem nenhum dos nossos pecados que são ocultos ao nosso Deus. E da mesma forma não há pecado que não possa ser perdoado por este nosso Deus. Isso foi corrigido, isso tem que ser corrigido na nossa vida. E é isso que o Senhor estava querendo corrigir na vida e nos olhar e na forma de Simão interpretar quem era Jesus. E é interessante que esse perdão de Jesus causa estranhamento, tanto em Simão quanto nos convidados. Verso 49 diz: e os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecado? Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade para aceitar o perdão de Jesus, e que nós até estranhamos o poder e o amor de Jesus, que é capaz de nos perdoar, porque muitas vezes nós somos reincidentes. E aí é o grande problema de aceitar o perdão de Jesus, porque quando a gente peca na primeira, é tranquilo. Agora o problema é quando a gente peca, e aí a gente vai, se arrepende, chora, e daqui a pouco a gente peca de novo. Aí a gente fala: não, já não dá, né? Aí eu estou querendo fazer o Senhor de boa. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados, independente da quantidade de pecados que você tem cometido. O nosso Deus é um Deus que perdoa tanto 50 quanto 500. A parábola que Jesus traz ali para aquela história dos 50 denários e dos 500 denários, que são dívidas que homens têm com o seu Senhor, na verdade ali representa uma dívida que nós carregamos por algum tempo, por alguns meses, e até dívidas que carregamos por anos. Um denário era um dia de trabalho de um homem daquela época. Quem devia 50 denários devia mais ou menos aí 2 meses e meio de trabalho. Quem devia 500 denários era alguém que devia mais ou menos 2 anos e meio de trabalho. Quando o Senhor Jesus fala, Ele perdoou tanto 50 quanto 500, Ele está dizendo: eu tenho poder para perdoar tanto as suas dívidas, tanto dos seus pecados que te acompanham há pouco tempo, que foram inéditos, que aconteceram agora, como aqueles pecados que te acompanham ao longo de sua vida, ao longo de anos. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder para perdoar o seu pecado, e isso tem que ser libertador, isso tem que ser transformador na sua vida. Embora muitas pessoas estão apontando o dedo para você, dizendo que você não tem mais jeito, dizendo que você é um cara que não presta, que não vale nada, eu quero dizer para você que Jesus olha e derrama sobre a tua vida o perdão dele e diz: eu te perdoo. Porque este é o nosso Deus. Seja qual for o seu pecado, quero dizer para você: Jesus te perdoa. Se você conseguir ouvir essas palavras com o seu coração, você vai entender as lágrimas daquela mulher. Se você está angustiado, cheio de culpa, acaba pelo vício, se você carrega no seu histórico mentira, moralidade sexual, corrupção, indiferença com pessoas, falta de amor ao próximo, fofoca, mentira, seja qual for o seu pecado, eu quero dizer para você que Jesus te perdoa. E Jesus termina esse diálogo com a mulher no verso 50 dizendo: e Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Essa expressão, vá em paz, ela é extremamente forte. No original grego, a tradução literal é: vá para dentro da paz. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: a partir de hoje você não viverá mais na esfera de culpa, do medo e da angústia. A partir de hoje você viverá na esfera de paz. Só aqueles que sabem o que é sentir a angústia do pecado, aqueles que sabem o que é viver o desespero do erro, conseguem entender o alívio daquela mulher ao ouvir a palavra de Jesus: vá em paz. Eu tiro você desse peso que carrega nas costas para viver debaixo do meu perdão, para viver debaixo da minha
Corrija a sua forma de viver. Entenda que eu te perdoo, que eu te dou uma nova chance, que eu te dou um recomeço. Entenda que eu te amo. Eu quero convidar o pessoal do louvor e a gente vai cantar a última música que cantamos eu e ele. Eu quero que você feche os seus olhos e coloque o fariseu que existe dentro de você para conversar com Jesus agora. Eu sei que a gente tem dificuldade para enxergar o nosso próximo com os olhos de Cristo. Porque muitas vezes essa pessoa nos machucou. Porque muitas vezes essa pessoa nos fez chorar. E sendo bem sincero, muitas vezes o que a gente quer é que o mesmo choro que escorreu no nosso rosto escorra no rosto daquela pessoa. Esse é o nosso lado fariseu. Nessa noite, Jesus fala para você e para mim. Olhe para essa pessoa como eu. Aprenda a perdoar. Eu não sei se a pessoa que você tem que perdoar é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu amigo no trabalho, seu amigo no trabalho, seu patrão, sua namorada, seu namorado. Eu não sei. Perdoe. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para nós com a franqueza que deveríamos. E reconhecer os nossos pecados, e reconhecer as nossas falhas. Mas essa noite, se o Senhor revelou os seus pecados, as trincas que existem no seu caráter, não tem que ser um forte, mas vamos para os pés de Jesus e clame misericórdia. Eu não sei se a imagem que você tem de Deus e de Jesus é de um Deus que está lá no céu com um raio na mão esperando que você pegue para ele jogar em cima da tua cabeça, ou se é algo diferente disso. Mas eu quero dizer para você que a imagem que Jesus nos apresenta é de um Deus que perdoa pecados. E para você tem jeito sim. Basta você se arrepender e começar de novo. Fale com Deus. Feche os seus olhos e haja a fala dele no seu coração. Que nessa noite quer responder a isso que o Senhor está falando do teu coração, dizendo: Senhor, eu quero olhar com os teus olhos para mim mesmo, eu quero olhar com os teus olhos para aqueles que estão à minha volta, eu quero entender e viver a realidade do teu
Jesus, o Senhor é o nosso refúgio. Aqui nós vamos clamar. Eis-nos aqui, Pai. Receba a nossa oração. Nós nos rendemos aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, pedir para que acendam as luzes. Vou chamar os nossos irmãos diáconos e nós teremos agora a celebração da ceia do Senhor.